dia que vocês estão vendo esse vídeo, é por isso que a gente vai dar bom dia, boa tarde e boa noite. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre carreiras STEAM. Tá, mas o que é STEAM? Gente, STEAM é uma sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, agora que você sabe o que é STEAM, a gente consegue falar sobre carreiras em STEAM, que é justamente o tema do nosso vídeo de hoje. Explicar para vocês quais profissões que englobam essas áreas, o que cada área faz e como cada área contribui para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, a primeira carreira que a gente vai falar é a engenharia. Ai, Marina, mas a sigla começa com S de ciência, mas a gente vai começar com engenharia. Por que a gente vai começar com engenharia? Porque é a área mais famosa e que eu acredito que a maioria de vocês não sabia que está englobado não, que está dentro da área STEAM. Quando você pensa em engenharia, você pensa construir casa, certo? Mas não é só isso, porque existem diversos tipos de engenharia. Existe engenharia civil, engenharia de software, engenharia de não sei o que, engenharia mecânica, engenharia de mais não sei das quantas. Existem vários tipos de engenharia, mas quando você pensa o que ela faz, ela não engloba só construir casas. Ela engloba essa questão de desenvolver, de criar, de pensar. Por exemplo, a engenharia civil planeja a construção de uma casa. Como essa casa pode ser construída sem que ela desabe? Qual é o melhor design para essa casa que vai combinar uma boa estrutura que aguente vários tipos de coisas, além de ser uma casa bonita, chamativa? A engenharia de software é responsável por criar o design de jogos, de aplicativos. Então é você que vai desenvolver como que vai ser a logo de tal jogo, como que aquele jogo vai ser programado. São várias áreas que englobam a engenharia. Além da engenharia civil também e da engenharia de software, a gente tem engenharia de alimentos, que você que vai entender a composição dos alimentos, você que vai criar designs de alimentos que vão fazer bem para o nosso fazer bem para o nosso corpo, para o nosso equilíbrio enquanto ser humano. A gente tem também a engenharia aeroespacial, que é da área do espaço. É aquela engenharia que a gente fala constrói os foguetes, que desenvolve um James Hubble da vida, que é aquele telescópio que está aí navegando pelo espaço. E a engenharia é uma área que está muito conectada à matemática, por exemplo, que é a outra sigla da metodologia STEAM, que você precisa ter cálculos muito bons na engenharia para você desenvolver os métodos mais eficazes. Porque, por exemplo, se você sabe que 2 mais 2 é 4, você sabe que se para construir uma casa você precisar do 2 mais 2, você tem certeza que é 4 e sabe que um pilar de uma casa ser 4 vai ser o correto, vai ser o que vai dar estabilidade para aquela casa. Ciência da computação não é só sobre programar computadores. Mas se não é só sobre programar computadores, é sobre o que, Marina? É sobre avanços tecnológicos, científicos e sociais. Mas como assim? Vamos pensar nas áreas de atuação da ciência da computação. Você que propõe soluções inovadoras para problemas tecnológicos. Então, se um determinado sistema não está funcionando direito, você que vai ser responsável por analisar aquele problema e desenvolver uma solução para ele. Não só isso, como também jogos digitais. Você que programa os jogos. Então, você que programa como que o personagem vai fazer tal coisa, como que o jogador vai interagir com outra. Um outro exemplo, análise de dados. São vocês que pegam dados científicos e transformam isso em uma programação para ela ser usada em algum campo, seja da ciência, da tecnologia, da engenharia ou da matemática. Outro exemplo que a gente tem da ciência da computação é que quem é cientista da computação precisa ter muita atualização, porque sistemas computacionais se atualizam sempre, raciocínio, que vai ter que lidar bastante com matemática, não só com matemática, como com aquelas tanto de trem envolvendo programação, que a gente sabe que não é fácil, e criatividade. Você precisa ser criativo. Mas ciência da computação não é só sobre programar computadores. Triple 3, 6 e 9 ômega.
óleo de peixe, óleo de linhagem, óleo de semente de borragem. Bom, com certeza quem fez isso foi um farmacêutico, né? E é justamente dessa carreira que a gente vai falar agora, da farmácia. Quando você pensa em farmácia, você pensa naquele lugar que você vai e compra o remédio. E é isso mesmo. Mas a farmácia, curso de faculdade e tudo mais, não é simplesmente um lugar que você compra o remédio. É um lugar que você estuda e desenvolve avanços na área do medicamento, na área da medicina, na área dos alimentos, por exemplo, que inclusive essas são umas das áreas de atuação da farmácia. O farmacêutico, ele precisa estudar certos métodos para saber como a gente pode desenvolver um remédio para curar uma doença, para ajudar em um mal-estar. Então, o papel do farmacêutico, da pessoa da farmácia, é extremamente importante. Além de que uma pessoa que é da área da farmácia precisa ter muita atenção aos detalhes, porque qualquer detalhe conta e pode fazer muita diferença. Tanto que existe até aquela frase, a diferença entre a droga e o remédio é a dose. Por isso que os farmacêuticos têm que estar muito atentos com a dosagem, por exemplo. Tem que prestar atenção nos detalhes. Ah, foi fazer um estudo para desenvolver determinado remédio, tem que prestar atenção em todos os detalhes daquele estudo, para ver qual célula que ocasionou tal coisa. São muita atenção que os farmacêuticos têm que ter, mas são uma área muito importante, porque eles que desenvolvem a produção de alimentos que podem ajudar com determinada doença, são eles que fazem análises laboratoriais para desenvolver ômegas como esse. Esse ômega aqui, ele ajuda na produção de colágeno, por exemplo, e ele foi desenvolvido por um farmacêutico, que foi lá, estudou e viu o que ajudava na produção de colágeno para o corpo. Meu Deus, como que liga esse carro? Eu preciso sair com esse carro, preciso tirar esse carro da garagem. Aí eu vou ficar vendo aqui os botões, home. Não, deve ser pra ligar aqui, né? Ok. Não, gente, é trem do volante. Ah, não, peraí, ó. Start, stop? Ligou o som. Mas não ligou o painel, pera. Ah, agora sim, ó. Beleza, agora eu já consigo sair. Pessoal, vocês perceberam que eu só consegui ligar o carro porque tinha uma informação que me falava onde era para eu ligar? E é justamente dessa carreira que a gente vai falar, a TI, que é a Tecnologia da Informação. Quando a gente pensa em tecnologia da informação, seria toda a tecnologia por trás das nossas informações. E está corretíssimo. O pessoal da TI, que tem sido uma área que tem sido muito abrangente dos nossos dias atuais, eles são responsáveis por toda a informação. Tudo relacionado à informação, eles que são responsáveis. E eles são justamente muito importantes porque eles que codificam informações, eles que criam software, eles que pegam lá metodologias, faz segurança de dados, faz várias coisas. Pensa se a gente não tivesse a tecnologia da informação. Como que a gente saberia das informações? Como que a gente teria acesso a um manual de instruções que nos dá uma determinada informação? Por exemplo, como a gente teria os nossos livros didáticos aí de biologia, química, português e matemática, se a gente não tivesse uma tecnologia que entendesse aquela informação e passasse pra gente. Por isso que a TI também é uma área extremamente importante. Ué, Marina, mas diante de tudo isso que você falou, qual a diferença da ciência da computação para a tecnologia da informação? A ciência da computação é responsável por programar. A tecnologia da informação é responsável por codificar a programação da ciência da computação e aplicar em áreas de software, análise de dados, coisas relacionadas a informações. Por exemplo, pense em informações do governo. Quem vai ter uma tecnologia que ajuda a lidar com as informações do governo? É justamente a nossa TI. Gente, vocês já pensaram nas bebezonas da boca inchada que a gente fala? São aquelas pessoas que colocam o quê? Botox na boca, com a boca daquele tamanho.
Mas você já se perguntou quem é a pessoa responsável em fazer as bebezonas da boca inchada? É justamente a biomedicina. A biomedicina é a medicina da biologia. Enquanto a medicina normal estuda o corpo humano, a biomedicina estuda a biologia. Então, ela é responsável por estudar os processos biológicos aí da nossa sociedade. Os biomédicos, eles podem seguir tanto a área da perícia criminal, que é aquela que vai lá no lugar que acontece um crime, analisa as gotas de sangue, analisa tudo. Pode ser da área da polícia também, pode ser da área da estética, que é justamente isso, da bebezona da boca inchada, pode ser da área laboratorial, que é aquela que analisa os seus exames, vê o que você precisa, se falta alguma vitamina e tudo mais. E por isso que a biomedicina é muito importante. Já pensou se você não tivesse uma pessoa para te falar que você precisa tomar vitamina B12, por exemplo? Você só sabe que você precisa tomar uma vitamina B12, uma vitamina de ferro, porque uma pessoa analisou o seu exame de sangue e viu que você estava com falta de ferro. E ferro, inclusive, é muito importante, senão você pode ficar com anemia. Além de que, por exemplo, pessoas que não têm uma autoestima muito boa, que não se sentem seguras consigo mesmas, podem fazer um procedimento estético, às vezes para se sentir mais bonita, para ter mais confiança. E quem é responsável por trazer autoconfiança e autoestima para as pessoas é o biomédico da área da estética, que faz as bebezonas da boca inchada. E na área da perícia criminal, vocês já pensaram se não tivesse uma pessoa responsável por analisar os crimes? Ver como que aconteceu, quais foram os tipos de agressões, como que a pessoa, por exemplo, foi esfaqueada, que até dependendo do jeito que a faca tá suja, do jeito que caiu o sangue, eles conseguem identificar como que aconteceu. Tá vendo como que a biomedicina é importante? Não só ela, como todas as outras carreiras que a gente viu. Já pensou em um mundo que não tivesse essas carreiras? Obrigado, cientificantes que chegaram até o final desse vídeo. Então já deixe seu like, se inscreva e se você quiser saber mais sobre uma outra carreira que a gente não mencionou no vídeo de hoje, ou então tem uma ideia de tema para o vídeo, coloca aí nos comentários que a gente vai analisar o seu pedido e atender ele para o nosso canal ser super dinâmico e ter vários vídeos lúdicos e criativos.